suas Bíblias e abram por gentileza em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Aleluia, Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 Glória a Deus. a 22. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja conseguiu localizar? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Então está escrito assim: exortação a perseverar na fé. Glória a Deus. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Tomem os nossos assentos, irmãos. Hoje é um dia que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez neste altar, podendo falar da palavra dele, que ele tem ministrado no coração. Hoje no clamor do meio-dia foi falado da campanha da carta a Deus. Lembramos lá da passagem em Isaías, que fala de Senaqueribe, uma ministração que o pastor Elvis exerce com excelência, né? E a gente falou da comunicação nossa que é feita com Deus. E nesse momento da nossa comunicação foi falado desse episódio do véu rasgado. A gente falou de Mateus 27, do versículo 50 ao 51, onde fala que com a morte do Senhor Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? E Jesus havia dito o quê? Que aquele véu seria rasgado e o templo seria destruído, e em 3 dias ele levantaria novamente. Sendo que Salomão levou 7 anos para edificar aquele templo. Como é que ele ia destruir aquele templo e levantar em 3 dias? E quando ministrei hoje sobre isso, o Senhor tocou no meu coração para continuar com essa mensagem a respeito do véu rasgado e o seu significado profundo para a vida de um crente, para a vida daquele que crê em Deus. E primeiro, irmãos, que o próprio ato do véu ter se partido de alto a baixo já foi um ato considerado milagroso, porque não tem explicação física para aquele acontecimento, e sabemos que foi a mão divina do Senhor que fez aquele rasgo, que provocou aquele corte de alto a baixo. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 26, versículo 1, né, que era assim: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, né? Então era um tecido resistente, forte, era um linho retorcido. E tive até a oportunidade de falar que eu pratiquei jiu-jitsu por muitos anos, e a gente usava esse kimono trançado também. E você podia arrastar um atleta do meu peso, que peso 110 quilos, para cima e para baixo com aquele kimono, que ele não se rasgava, não se partia. Então esse rasgo que foi feito no véu do templo não podia ter sido feito por mãos humanas. Glória a Deus! Como no jiu-jitsu é impossível um atleta rasgar o kimono do outro naquela parte onde ele é costurado de forma retorcida e torcida. Então, aquele ato milagroso, ele ocorreu a partir do momento que Jesus se rasgou na morte. O véu foi rasgado junto com a carne do nosso Senhor. Aleluia! Nós vemos que os grandes reis e profetas do passado, quando eles queriam demonstrar alguma indignação, eles rasgavam as suas vestes. Glória a Deus! Aleluia! E aí nós vemos lá o templo, o próprio templo do Senhor,
vendo que aquele por qual ele foi edificado havia morrido, o próprio templo rasgou as suas vestes. O próprio templo viu aquilo que aconteceu com o Filho de Deus. O motivo dele ser edificado já estava lá. Aleluia, Deus. Morto. E agora ele fazia aquilo no seu ato de sofrimento, provocado por Deus, para rasgar as suas vestes. Só que aí ele trazia um recado muito claro para nós com aquele ato. É que agora Deus não habitava mais na escuridão dos santos dos santos. Aleluia. Glória a Deus. O templo ele era separado, né, onde os sacerdotes poderiam entrar no santo, era um ambiente maior, mas somente o sumo sacerdote poderia passar aquele véu e entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo. E ele fazia isso apenas uma vez por ano, para entrar na presença de Deus. E agora esse véu foi partido com a morte do Senhor Jesus, indicando para a gente que aquele recinto especial, que somente uma pessoa, uma vez por ano poderia entrar, agora é acessível a todos nós. Agora é acessível a todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus. Ele também dá outro indicativo. Qual, diácono Fábio? O indicativo de que a expiação do pecado e o derramamento de sangue agora chegava ao seu fim. A expiação e o sacrifício estavam acabados agora diante do último e perfeito sacrifício exercido por Jesus Cristo. Nós sabemos que era necessário, para a expiação do nosso pecado, que se sacrificasse um animal sem mancha e sem defeito, que fazia uma alusão a Jesus, que viria a ser sacrificado sem mancha e sem defeito. E agora aquele cumprimento chegava ao fim. O rasgo de cima a baixo fazia com que aquele espaço antes restrito agora se tornasse amplo, e todos os que foram chamados pela graça de Deus a entrarem agora tinham seu livre acesso para aquele lugar, através do poderoso sangue de nosso Senhor Jesus, expiado lá na cruz. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que toda vez que a gente fala desse acontecimento maravilhoso, do véu que se partiu, é necessário que a gente entenda tudo que foi produzido por Jesus, Aleluia. todo o cumprimento das promessas feitas através dele. O nosso Senhor Deus, quando eu falei isso, fiz essa pergunta para as meninas e depois do nosso evangelho familiar, e causou muita confusão para elas. Na verdade, eu falei com a Sara, não gostaria que a Bela tivesse ouvido, mas ela ouviu, eu nem me toquei, porque ela ainda tem pouquíssima idade para entender isso. Mas eu perguntei da Sara: filha, quem foi que matou Jesus? Ela falou: os homens. Eu falei: não. Ela: como não? Aí a Bela falou: o capeta, papai. E ela se envergonhou e se enrolou de trás da cortina lá em casa. Eu falei: não, filha, ele não tinha poder para isso. Aí eu expliquei para Sara que quem matou Jesus foi Deus. Foi o Pai que satisfez a sua ira em cima do Filho, quando o Filho absorveu todo o nosso pecado e foi esmagado pela ira do seu Pai, para nos dar essa liberdade que hoje temos nele. Glória a Deus, aleluia. Não queria que a Bela tivesse ouvido aquilo, né? Mas ela me perguntou: papai, por que Deus matou o filho? Aí ela ficou perguntando, né? Eu falei: filha, você vai crescer e nós vamos voltar a ter essa conversa um dia. Mas é necessário que a Sara, que já iniciou sua leitura do Evangelho, entendesse que aquilo foi o cumprimento do que já havia sido descrito pelo profeta Isaías, pois foi da vontade de Deus esmagado, para que nós tivéssemos essa condição de ter esse hoje livre acesso ao lugar santíssimo por meio do Filho de Deus. Então é necessário que com toda essa explanação a gente entenda
o que foi feito de forma ampla e geral. Para entender o que foi feito ali, é necessário que a gente também perceba que o que aconteceu foi um fato real e histórico. Foi um corte feito de cima para baixo. Por quê? Porque ele tinha um significado espiritual. Era Jesus nos dando acesso ao Santo dos Santos e se tornando o nosso sumo sacerdote. A ordenança legal havia sido abolida. Aquela ordenança legal de que só poderia ser entrado lá uma vez ao ano foi abolida. Aquela ordenança legal de que a gente deveria ter uma distância, de que a gente deveria manter uma distância, foi abolida também pelo nosso Senhor Jesus, que cumpriu tudo. Então, tentar invadir aquele espaço santíssimo seria considerado um ato arrogante e blasfemo. A gente pode ver no Antigo Testamento que as pessoas que tocaram a Arca da Aliança foram fulminadas de morte instantânea. Contam, a gente não pode provar, mas se não me engano, acho que até o próprio pastor já falou isso aqui na igreja, mas contam que havia uma tradição judaica de que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele ia fazer isso, amarrava-se até uma corda na perna dele, porque se ele morresse lá, ninguém ia poder entrar para tirar o corpo dele, a não ser daqui a um ano, o próximo sacerdote que entrasse. Então se dizia na tradição judaica de que era amarrado uma corda na perna dele, para que se algo acontecesse, se de alguma forma ele tivesse ferido a santidade de Deus, que ele tivesse profanado e ele fosse morto lá, então ele teria essa forma de sair dali. Então quem pode estar diante daquele que é o fogo consumidor? Aleluia, Quem Deus. pode estar diante dele? Então em Êxodo 19, 12, havia essa delimitação, essa marcação que não permitia que uma pessoa comum entrasse nem no santo e nem permitia que ninguém além do sumo sacerdote entrasse a partir do Santíssimo. Agora não. Agora tudo isso é diferente, irmãos. Hoje tudo isso é diferente, porque aquele que cumpriu a vontade de Deus é o mesmo que diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Em Mateus 11, 28, nosso Senhor diz isso, e hoje não tem mais essa separação, pelo contrário, o nosso Senhor Jesus nos convida a vir até Ele. O Senhor Jesus nos convida a fazer parte de tudo isso. E é o que a gente precisa se perguntar hoje. Por que você adora de tão longe? Por que a gente adora de tão longe? Por que a gente não consegue chegar perto do caminho que foi aberto de forma ampla? Aleluia, Deus. O véu já foi rasgado, irmãos. Nós não precisamos ficar longe dele. Nós precisamos nos apresentar. Jesus se põe tão pertinho de Deus, e para que nós estejamos tão pertinho de Deus, nós precisamos ser seus seguidores fiéis. Nós precisamos abrir mão de certas coisas e estarmos na presença dele. Hoje não tem mais lei que proíbe, hoje tem o amor que convida. Não devemos adorar de longe. A gente quer vir na igreja no domingo e a gente já sai daqui se sentindo abençoado e deixa todas essas funções. Na segunda-feira a gente acorda e nem se lembra mais do que foi ministrado e não faz um esforço mínimo para parecer com Jesus. Nós não fazemos. A gente está fazendo porque vindo cada vez menos ter compromisso com o Senhor. Quando Ele nos convida. O missionário Evelyn ministrou semana passada aqui que a igreja está cheia de óleo, mas não tem mais vaso para receber. Nós precisamos, irmão, nos colocar diante dele. Não devemos adorar o Senhor Jesus de longe e sim de perto. O rasgo do véu, aquele rasgão, significou a extirpação do pecado que nos separa.
Então o pecado é o grande divisor hoje entre Deus e o homem. O grande abismo que divide o homem de Deus é o pecado. Por que, Diácono Fábio? Porque ele bloqueia a nossa oração, ele bloqueia o nosso louvor, ele bloqueia todo o nosso livre exercício religioso, porque eles nos levam no caminho oposto a Deus. Quando a gente está imerso ao pecado, irmãos, a gente se esconde, a gente faz da mesma forma que Adão e Eva, não mudou nada. Da mesma forma, nós escondemos o nosso rosto do Senhor. A gente não tem coragem de vir à igreja, a gente não tem coragem de falar com o pastor, de pedir uma oração. Aí o pastor vê a gente na rua: ô pastor, eu vou lá, e não consegue nem olhar no rosto dele, envergonhado. O pastor nem está te julgando, está te convidando, está querendo buscar aquela ovelha, porque Jesus não tem encontro. Mas nós não, separados pelo pecado, a gente se põe distante de Deus, se envergonha, não conseguimos orar, vergonha, constrangido, e Satanás falando no teu ouvido ali: por que você vai ouvir um louvor agora, se você acabou de fazer isso? Por que você vai orar agora, se você acabou de fazer aquilo? Como é que você vai ler a palavra de Deus se você está mentindo para todo mundo, se você não paga o seu irmão, se você tem agido de forma mau caráter? Porque o inimigo está ali soprando no nosso ouvido, e a gente está dando margem para ele falar aquilo da gente. E é necessário que a gente entenda que Jesus deu a vida, e Ele nos insere de volta a esse caminho que nos leva a Deus. Então devemos rejeitar a voz do inimigo, mas também devemos nos adequar a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos adequando ao caminho dele que Ele nos ensinou, andando debaixo de seus pés, seguindo as suas pegadas. Nós vamos de volta para perto de Deus. O nosso Senhor, Ele rasga o véu e dá esse duplo sentido. A ordenança separadora foi anulada, e o pecado separador também foi perdoado. Então nós devemos entender que este é o pacto da graça. O pacto da graça firmado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos fazer isso. E aí nós devemos nos tornar aquela pessoa que busca a santidade. Glória a Deus, aleluia. Devemos ser aquela pessoa que busca a santidade, reconhecendo que somos pecadores, sim. É verdade, Deus. Mas uma coisa é você pecar a cada 100 km rodado, o teu pneu furar uma, 2 vezes, né, irmão? Mas a cada quilômetro rodado o teu pneu furar 5, 6 vezes, aí fica mais complicado a tua caminhada, a tua distância a ser percorrida. A gente tem que se pôr nesse caminho de santidade e decretar o nosso combate, o nosso afastamento do pecado. E por que tudo isso? Porque nós somos semelhantes a Deus. E não é prepotência ou arrogância minha falar isso, porque Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Nós somos semelhantes a Deus, e o nosso Deus é santo. A única palavra repetida, a terceiro grau de repetição na Bíblia, é que Deus é santo, santo, santo. Não fala que Deus é justiça, 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 que Deus é amor, 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 mas fala que Deus é santo, 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 infinitamente santo. E nós devemos ser semelhantes a esse Deus santo. E nessa nossa guerra contra o pecado, o que nós temos visto cada vez mais são os irmãos se afastando desse caminho. São os irmãos declarando o seu amor pelo pecado. Senhor, eu te amo, mas eu amo mais a minha bebida do que o Senhor. Senhor, eu te amo mais, mas eu amo mais a minha vida devassa do que o Senhor. E nós temos visto pessoas que nós amamos, que nós intercedemos, que nós guardamos no coração, que estão saudosas do passado, um passado que já ficou para trás. Um amigo outro dia mandou uma foto
minha e dele, há uns 5 anos passados, a gente, cada um com um copo de cerveja na mão e brindando e rindo. Eu falei, irmão, foram dias que a gente aproveitou, mas que já passaram. Hoje isso daí não é mais para nós. Aleluia, Deus. Então, se ele estava com saudade e achou que eu ia dar alguma palavra, ai, era tão legal, ai, era muito isso, não dei. Eu só falei que aquilo já tinha acabado. Glória a Já Deus, não tinha aleluia. mais parte. Já tinha ficado para trás. Glória a Porque Deus. o crente, irmão, a gente tem que entender que o crente é o irmão mais velho. Tem muitos irmãos mais novos por aí. O irmão mais velho está ali, a Bela está ali. Se a Sara fizer, eu faço. E a Sara me deu legalidade para eu fazer. Aí o crente, que é o irmão mais velho, está fazendo as coisas que você sabe que o seu irmão mais novo vai se espelhar em ti para fazer. O crente não pode vacilar nisso. Ele é exemplo para o irmão. Ele está sendo observado. Tenho visto muita gente, irmãos, é muita mesmo, saudosos do passado. Recebi outro dia um vídeo de uma família no Instagram, uma família que conheço, rindo, se divertindo e dançando aquele forró bodó doido mesmo. É filho com mãe, é pai com filha, aquela brincadeira de família de quando a gente era do mundo. A gente sabe que era normal para nós. Aí uma pessoa mandou para mim e falou assim: é pecado fazer isso, se divertir com a família, trabalhar o ano todo e não poder nem no final do ano dançar e se divertir? Aí o Senhor Jesus me iluminou a mente e eu respondi: você vai comparar essa família hoje com o que você vive? Você vai comparar essa família? Você está enxergando com os olhos errados. Essa família aí é o ano todinho sofrendo, essa mãe por causa desse filho. Aí agora você vê um videozinho de segundos deles dançando um forró bodó e tu acha que isso é felicidade? O que essa mãe envelheceu ao longo desse ano com esse filho? O que essa mãe sofre pagando de empréstimo bancário por causa desse filho? Você sabe, eu sei. O que essa mãe passa com um filho que dá trabalho até hoje, um baita de um marmanjo. E você acha que esse videozinho de segundos é parâmetro de felicidade? Não se iluda. Não se iluda. Isso já passou, isso já acabou. Dê glória a Deus por sua vida ser diferente hoje. Dê glória a Deus por você ter bebido na fonte de Jesus hoje. E um dia que essa família precisar de você para sair desse mesmo lugar e passar a ter uma vida mais sadia, você vai estar lá para amparar. Então faça isso, abandone a visão errada, abandone a mentalidade errada. Você já foi chamada e resgatada. O Cordeiro pagou o preço de sangue por sua vida e você já entendeu isso. Então, meus irmãos, quem suportaria a glória de Deus? Quem suportaria olhar para Deus? Quando a gente fala no episódio de que Deus é triplamente santo, a gente automaticamente lembra dos serafins, que possuíam 3 pares de asas, 6 asas. Com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam a santidade de Deus. Eles continuam proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. E por que eles cobrem os olhos, os serafins? Porque eles não conseguem contemplar a glória de Deus. Eles precisam contemplar. Eles são os seres que mais se aproximam da glória de Deus. Eles não conseguem olhar para aquilo sem se consumir. Os pés deles são cobertos porque eles não podem pisar naquele lugar santo. Aleluia, Porque glória aquele a lugar é o lugar Deus. onde pisa o santo dos santos. E quem poderia suportar essa glória? Nenhum de nós. Verdade, Jesus. Apenas o Filho que se fez ponte para que nós chegássemos até esse Pai.
apenas esse Filho que se fez homem para que nós pudéssemos chegar até o seu Pai. Eita, Deus de glória, Domingo eu tive a aleluia. oportunidade de pregar na igreja sobre José, o pai afetivo de Jesus, Glória a Deus. e dentre essa ministração tive a oportunidade de falar de um tema que despertou a curiosidade de muitos irmãos e fui interpelado por vários. E a primeira a me interpelar foi a minha filha Sara, porque eu falei que Jesus ele havia descido sem a sua consciência divina, né? Ela falou: papai, eu achei que ele tinha descido pleno já, eu achei que ele já tinha descido. Aí eu expliquei a minha conjectura teológica para ela, né? Inclusive alguns irmãos me perguntaram se essa era a minha posição definitiva ou se eu estaria aberto a pensar diferente. Eu falei: não, é claro que eu estou disposto sim a pensar diferente, mas aquela foi a conjectura teológica que o Espírito foi me levando, né? Então apresentei a ministração conforme foi apresentada aqui no domingo, e até expliquei para Sara, né? Sara hoje tem 10 anos de idade, ela já começou a transição dela de não querer brincar em parquinhos infantis, ela já começou a migrar para um gosto mais pré-adolescente. Ela agora, aquele parquinho infantil, né, quando a gente estava de férias, que nós passamos uma semana fora, a gente: filha, acompanha sua irmã no parquinho. Ah, papai, eu não quero. Então imagina a Sara hoje, a Sara que é uma criança ainda, voltando a ser bebê. Se quando ela tinha 1 ano e 7 meses, ela já rejeitou ser amamentada pela mãe. Imagina ela com 10 anos, ela ia falar: ô mãe, tira aí que eu bebo na mamadeira em algum lugar se eu preciso disso, né? Porque é verdade, não faz sentido. Porque se hoje o Fábio volta a ser um bebê, né? Você não vai correr aqui igual o irmão Ian, igual a irmã Amanda, você vai ser um velho preso no corpo de um bebê. A sua mentalidade, você não vai correr, você não vai se divertir. Agora imagine a divindade. A divindade com a mentalidade no bebê. Imagina, o pai dele ensinar alguma coisa para ele, ele vai falar: pai, tudo aí que o senhor está falando eu já sei. Ô pai, tudo aí que o senhor está falando eu já sei. Então não, ele veio 100% homem para se fazer essa ponte para que nós cheguemos até Deus. Ele veio nos mostrar o caminho, a forma que devemos implementar isso nas nossas vidas. E daí, como ele é o único e verdadeiro caminho, então você já entende que aquela frase que é dita por aí, nas mídias, na televisão, em qualquer lugar, que todos os caminhos levam a Deus, é uma farsa. Porque só existe um caminho. O véu foi rasgado pelo próprio Deus na morte do seu filho. Glória a Deus. A mesma mão que rasgou aquele véu foi a mesma mão que fechou a arca de Noé. Quando a gente lê o episódio da arca de Noé, está escrito que quem fechou a arca foi Deus. Foi a sua mão divina, onipotente, que fechou aquela arca. Foi a mesma mão que pôde rasgar aquele tecido trançado de alto a baixo. Deus abriu as portas dos céus aos crentes. E imagina, você tenta imaginar, e os sacerdotes, quando viram aquele véu rasgado, o estado de pânico que deve ter tomado o coração daqueles servos, que vê que o lugar santíssimo que eles eram proibidos de entrar estava exposto. Então aquele que teve a oportunidade de entender a partir da ressurreição de Cristo que o véu foi rasgado por causa do novo e vivo templo, que era Jesus, eles com certeza foram batizados nos Atos dos Apóstolos aí. Eles com certeza se tornaram cristãos para a glória de Deus. Aleluia. Então, nós podemos entender, né? Primeiro nós olhamos sobre o que foi feito, e agora nós vamos olhar sobre o que possuímos com tudo isso. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, né, que quer dizer o quê? Tendo, pois, irmãos,
liberdade para entrar no santuário. Liberdade esta que nos foi conferida por Jesus Cristo. O escritor do livro de Hebreus está falando aqui, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa, ele fala das coisas que nós temos a partir disso. A gente teve liberdade, ousadia para entrar no santuário. Hoje nós podemos entrar nesse santuário. E hoje nós temos o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Só há um único sumo sacerdote hoje, o grande e poderoso Filho de Deus, Glória a Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Só Ele que se põe. E hoje a gente não dá por possessão essa liberdade de entrar. E se Ele nos dá essa liberdade de entrar, porque Ele nos fez, né, pequenos sacerdotes junto com Ele. Glória a Deus. Por quê? Ele nos deu a liberdade para que nós executemos também as suas funções Aleluia. aqui. Ele nos deu essa liberdade de carregar a sua palavra e o seu exemplo aqui na terra, para mostrar para o nosso próximo, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, né? Então, Ele quer que nós atuemos como servos de Deus, pessoas preocupadas em cumprir a ordem de ir e pregar o Evangelho. É o que o Senhor está fazendo, para que nós desfrutemos de Sua presença, porque no céu é inevitável, nós estaremos com Deus. Lá não tem escolha. Se a gente for digno de entrar nas moradas celestiais, nós já estaremos com Deus. Mas hoje, aqui na terra, Ele, o Senhor, é que estará conosco, se nós buscarmos em comunhão com Ele. Aleluia. E em comunhão a gente, quando eu falo de comunhão, porque eu preguei bastante já sobre Enoque, eu sempre lembro de Enoque para falar de comunhão. Aquele homem que andou por mais de 300 anos na presença de Deus. E nós precisamos andar nessa comunhão de Enoque. Um homem que fazia a sua caminhada, a sua existência, a sua vivência, sempre ali, segurando nas mãos do seu Criador. Glória Nos a dando Deus. esse exemplo. Aleluia, Jesus. O rasgo, meu irmão, o rasgão que foi feito naquele véu, ele não muda nada se a gente não tiver coragem de entrar nele. Ele não muda nada se a gente não tiver coragem de andar até lá. Se o rasgo está ali, onde é aquela porta, na verdade, acho que daquela porta para dentro, né, a gente está lá fora, e a gente vê essa abertura para a gente se aproximar de Deus aqui, para se alimentar da palavra dele aqui. Se a gente vê isso e a gente não entra, não, eu vou servir quando eu tiver 60 anos, igual o meu avô. Não, eu vou servir quando eu tiver. Não, eu vou servir. E a gente sempre procurando uma ocasião perfeita. Não, eu vou servir quando eu tiver menos na carne, eu estou muito na carne. Não, eu vou servir quando eu tiver. Vai passar essa minha vontade de beber que eu estou agora? Vai passar. E aí eu vou servir a Deus fielmente, verdadeiramente. E aí, irmãos, esse dia nunca chega. E a gente não passa o véu. E a gente está adorando lá de fora. E a nossa oração lá de fora, ela tem o poder de chegar até aqui dentro. Nós que estamos aqui dentro, a gente consegue ficar ouvindo tudo que acontece lá fora? Não. Mas se nós temos a oportunidade de entrar pelo Santo Senhor Jesus, a nossa voz vai ser ouvida por Ele e pelo Pai. O Pai inevitavelmente vai ouvir, porque nós entramos pela única e verdadeira porta. O sumo sacerdote, quando ele entrava, quando ele ultrapassava ali o véu e ele entrava no Santo dos Santos para orar, ele voltava tão cheio da presença de Deus, tão cheio, que ele saía abençoando todas as pessoas. Quando ele saía lá para fora, ele já tinha mudado a veste para entrar, e aí ele já saía cheio da presença, entregando bênçãos para o povo. Ele tinha entrado para orar pelo povo, por Israel, e ele saía de lá abençoando o povo. Você entra aqui intercedendo por quem? Quem da sua família você entra aqui para interceder? Quem da sua vizinhança você entra aqui para interceder? Quando você sai daqui, você sai cheio dessa presença para abençoar todas as potências lá fora.
Quando você sai daqui, irmãos, de dentro da casa do Senhor, louvando e adorando a Jesus Cristo, você sai cheio do Espírito Santo. Quando você obedece a voz dele e desce as águas batismais, quando você ouve a voz dele e vai andando no seu chamado para ser santo, você sai daqui com o poder de mostrar com o seu exemplo como é diferente servir a Deus. Você tem, Deus confere a você que está obedecendo, que está debaixo da graça dele, fazer isso. O sangue do Senhor já está sobre ti. E aí você ainda já tem a expiação do pecado sobre você, porque o sangue do Senhor já é sobre você. E você vem aqui e toma a ceia, relembrando essa ordenança que o Senhor mandou. E ainda vem aqui onde a gente lê o quê? Cheguemos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Somos purificados pelo sangue de Jesus. E o corpo lavado com alma limpa. Com água limpa, perdão, Jesus. O corpo lavado com água limpa, simbolizando o nosso batismo, a nossa descida às águas. Quando a gente desce as águas, nós tivemos o nosso corpo lavado também, cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ele que não precisava ser batizado, desceu para dar o exemplo. E nós que estamos aqui ouvindo a palavra dele, devemos fazer o mesmo, conservar a nossa vida. Mas venha do jeito que você está. Estou sujo, venha sujo. Estou imundo, venha imundo. Estou leproso, venha leproso. Aleluia! Porque o Senhor, ele fala só na parábola do filho pródigo, e levantando-se foi. O filho pródigo, quando estava lá imundo, dando comida a porcos, ele não tomou banho, ele não procurou nenhuma outra veste limpa, ele só levantando-se foi para a casa do seu pai. E quem mudou as vestes dele foi o pai. Quem deu um calçado novo foi o pai. Quem colocou a anel dele foi o pai. Não é você que vai se purificar. Venha do jeito que você está e se submeta a esse Pai amoroso, cheio de bondade, que é o nosso Senhor, Deus poderoso. Então, para finalizar a mensagem de hoje, irmãos, nós temos que entender como nós devemos exercer esta graça. O caminho vivo, né? Fala aqui na passagem, cadê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O vivo caminho é o Senhor Jesus. É uma ordenança espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá isso como uma possibilidade de uso livre e restrito. Nós somos pobres pecadores, mas somos crentes. E Ele nos dá essa possibilidade de entrar por meio do seu sangue de uma forma livre. Então, Ele é o caminho que leva à verdadeira cidade de Deus. Aquele lugar que Ele falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele fala que Ele vai na frente para preparar uma morada para todo aquele que nele crê. E nós cremos nesse Senhor Jesus. Então, nós, nesse ato final dessa ministração, que os irmãos gravem e que eu também grave junto com os irmãos, que nada nós podemos fazer sem Cristo. Nada, irmãos. Nem cantar, nem orar e nem pregar. Porque quem fez isso já distante de Cristo, ele vai morrer. Quem faz essas coisas sem o temor de Deus, ele vai perecer. Quem sobe no altar para cantar, para louvar, para adorar, para pregar sem o temor de Deus, sem Cristo, só porque já decorou, só porque já fez, sem ter reverência pela obra do Senhor, tenha cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Nada nós podemos fazer sem aquele que nos deu em outro e restrito acesso a Deus. E é até aqui, irmãos, a mensagem que o Senhor me comissionou. Eu agradeço a rica oportunidade de Jesus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receba todas essas palmas, Senhor.
que, Pai, a Tua palavra possa produzir grandes resultados no nosso coração, Pai. Muda o nosso ser, que nós nos aproximemos mais de Ti, Pai. Que nós sejamos fiéis adoradores Teu, Senhor. Que nós sejamos um pedaço do Senhor aqui, Pai, na terra. Que sejamos pequenos cristos, Pai. Que nós sejamos como luz aqui nessa terra de trevas, Senhor. Nessa terra que só vem piorando. Levanta a Tua igreja, Pai. Levanta os varões. Desperta a consciência destes homens, Pai. Desperta a consciência dessas mulheres adoradoras, Pai. E faz a Tua maravilha, a Tua grande obra no meio de nós, Senhor. E que todas as pessoas que nós amamos sejam salvas e alcançadas pelo Teu santo e poderoso nome, Jesus. É que nós te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Aquele que pode, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Senhor, fique de pé. Pega a sua carta aí. Aleluia. Hoje é o dia que vamos entregar a nossa carta para Deus. Propósito de uma campanha que estamos realizando durante essa semana aqui na congregação. Uma carta para Deus. Aleluia. E nós vamos entregar a nossa carta. Palavra do Senhor que utilizamos sempre para tematizarmos. Aleluia. Essa campanha está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Presta atenção aqui na leitura, escute essa leitura aqui, ó. Isaías, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 14. Está escrito assim: recebendo, pois, o rei Ezequias carta das mãos dos mensageiros, e levando-as, subiu à casa do Senhor. Aleluia. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu que és Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí ele pede: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Aleluia. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para aprontar o Deus vivo. Glória a Deus. Então Aleluia. o rei Senaqueribe, ele fez não só uma, mas ele fez várias cartas Aleluia. lá do país dele, da Síria, e mandou para Israel. E na carta, em uma delas, ele falava: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já mandei cartas para aí, mas até hoje eu não tinha registrado essas palavras. Ele diz assim, ó: cadê o Deus de vocês? Vocês acham que o Deus de vocês é maior do que o Deus de Ramate? É Deus. Tu acha que o Deus de vocês aí, Ezequias, é maior do que o Deus de Arpade? Ou de Sepavaim? Eles, aí perto da cidade de Jerusalém, tem uma grande cidade que eu já derrubei e conquistei. O Deus de Jerusalém, ele falava assim: eu sei que ele não é maior do que o Deus de Samaria, porque o rei Senaqueribe, até Samaria, ele já havia pilhado, destruído, tomado. Aí quando essas palavras é lida, o profeta Isaías está presente naquele momento. Aí ele toca no rei, diz: majestade, nós estamos recebendo carta aqui que não é para gente. Essa carta é para Deus. Essa carta fala, não é conosco, está falando de Deus, e ninguém aqui é Deus, exceto o de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele disse que os deuses dessas nações que ele já visitou e venceu, ele está dizendo que esses deuses é igual ao nosso Deus. E ele está dizendo que o Deus dele é maior do que o nosso Deus agora. Então vamos pegar essa carta, vamos subir. Jerusalém está em cima de uma montanha e o templo está um pouco mais alto que a cidade. Eles vamos subir ao templo e vamos colocar no altar perante Deus essas cartas. Aí Deus vai receber e veremos o que é que Deus vai responder para ele. Glória a Deus. E foi exatamente isso que eles fizeram. É o que vamos fazer. Colocar a nossa carta no altar. Deus respondeu e foi imediatamente aquelas cartas, porque o rei afrontou
o Deus vivo, e não há quem possa escapar das mãos do Deus vivo. Aleluia. Levanta a tua carta. Levanta, aleluia. Eu nem vejo mais uma carta, eu estou vendo um troféu na tua mão. Eu vejo um troféu, e esse troféu é o troféu da tua vitória, é o troféu da tua bênção, da resposta divina. Até o Mateus, ele está no fogo, glória. Confirma, Jesus, o milagre. Te apresentamos aqui, Senhor amado, estas cartas. É a nossa carta, é uma carta de louvor da tua presença, é uma carta de adoração diante de ti, é uma carta, Senhor amado, que escrevemos com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, e nessa carta colocamos as nossas petições, colocamos também as nossas limitações. Te pedimos socorro, te pedimos auxílio, te pedimos providência, te pedimos, ó Pai, saúde. Alguém pede, Senhor amado, uma boa velhice. Alguém pede batismo com o Espírito Santo, aleluia. Alguém pede uma porta de emprego através de uma carta para Deus. Alguém te suplica a salvação, a libertação de um familiar, um parente, Senhor, faz a obra. Alguém pede capacitação espiritual, dons do teu Espírito Santo. Alguém pede, Senhor amado, melhoria espiritual para a vida. E eu roubo a ti te apresentando. Responde a carta da tua filha, responde a carta do teu filho, responde a carta desta igreja, responde a carta da tua noiva, responde a oração, Senhor amado, escrita nesta carta. Libera a porta, libera o socorro, libera o teu sustento, libera a tua bênção, ó Deus de majestade e de poder, libera a tua bênção, Senhor, faz o milagre acontecer. Tira todo impedimento, joga por terra as barreiras. E assim como o Senhor respondeu no dia que o rei Ezequias e o profeta Jeremias subiu ao templo e no altar colocou as cartas, rogamos a ti, responde as nossas cartas, confirma o milagre, a bênção e a tua resposta. No nome de Jesus, quantos concordam, digam glória a Deus. Sai do seu lugar, vem à frente. Coloca bem aqui no altar, aleluia. Coloca aqui, vem cá. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Vem depositar no altar a tua carta. Uma carta para Deus, aleluia. Até as crianças, ele teve criança que fez carta, na simplicidade, do jeito dela, mas pedindo a bênção, o milagre, a resposta divina, aleluia. E é isso que Deus espera de nós. É que possamos, na nossa simplicidade. Hoje eu falei com o irmão, ele disse, pastor, eu estava acordado e de repente eu me vi. Eu estava num cenário assim e foi me falando. Aí eu mandei uma resposta para ele, disse, meu irmão, vou te falar, Deus, ele fala conosco, muitas das vezes ele fala conosco no material que a gente compreende, no natural a qual pertencemos. Ele usa as coisas, os elementos dessa terra para nos falar o que ele deseja que venhamos entender da parte dele. Aleluia. Isso aqui, ó, nós estamos usando coisas que é natural, algo que é simplório, um papel escrito dentro de um envelope comum, mas pela fé. Glória a Deus. Deus, Glória a Deus. aleluia, Aleluia. ele vê e ele responde aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Creia no teu milagre. Creia que a tua carta, aleluia, não vai ficar sem ser apresentada diante de Deus. Amém? Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Convidar aqui à frente o diácono Rafael. Hoje ele, um dia, um ano mais jovem, um ano mais de experiência. Glória a Deus. Vem cá, vem aqui, pertinho das cartas aí. A oração já subiu junto com as cartas aí. Então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E quero lhe parabenizar, profetizar na sua vida. Bênção de Deus, sabedoria de Deus, capacidade para lidar também com sabedoria, inteligência. Não que o irmão falte isso,
mas eu peço para que o Senhor Ele lhe capacite muito mais ainda. Aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, o seu chamado, o seu ministério, que o céu se abra sobre a sua vida a partir desta noite. Aleluia. Glória a Que Deus. coisas Aleluia. magníficas do Espírito Santo venham acontecer na tua vida e através da tua vida em uma multidão de outras vidas para a glória do nome de Deus. Que Deus cada dia mais lhe conceda aprovação para o teu chamado, vocação e ministério. Que Deus abençoe a sua vida particular, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nós vamos orar. A igreja fique de pé. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Aleluia. Nós vamos profetizar a bênção de Deus na vida do nosso amado irmão Diácono Rafael. E no nome de Jesus vai acontecer muito mais ainda do que profetizamos e almejamos que venha acontecer de bom na vida do nosso amado irmão. Aleluia. Estenda as mãos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai. É no nome do teu Filho amado, Jesus. Eu quero nesse momento impor a minha mão sobre o teu Filho. E no nome de Jesus Cristo, liberar uma palavra de bênção sobre ele. Saúde, livramento, proteção divina. Pai, no nome do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que ele viva bem. Que ele alcance longevidade de vida nesta terra, que ele tenha saúde, como eu te pedi, sabedoria, prosperidade e multiplicação, Senhor. Aonde na vida do teu filho, Senhor amado, está embaraçado, coloca as tuas mãos, desfaz, joga por terra, Senhor, os embaraços. Libera a tua providência, a tua virtude sobre a vida do teu ungido. Abençoa, Senhor amado, e eu torno a te pedir que ele viva bem, em abundância nessa terra, longevidade, e eu rogo a ti, na eternidade com o Senhor e todos nós, a igreja, Pai, no nome de Jesus, que toda sorte de bênção se derrame sobre a vida do teu ungido. Confirma o milagre, a bênção, a resposta, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Parabéns, amém. Deus lhe abençoe, o Senhor Jesus lhe prospere, lhe sustente, lhe dê força cada dia mais no nome de Jesus. Quantos querem parabenizar o Diácono Rafael nesta noite? Levante a mão e diga parabéns. Amém. Tem uma bênção, mas está lá dentro do carro. Não sei nem se ela vai sair lá dentro do carro mais. Glória a Deus. Deus prossiga lhe abençoando, tá, minha Fábio, no nome de Jesus, sua casa, sua família, para a glória e louvor do nome do Senhor. E aí, moçada, tá cedo ainda para não querer ir mais para o parquinho das crianças. Eu vi o teu pai falando aqui, eu lembrei. Eu com 18 anos, eu brincava de carrinho lá na rua junto com os colegas da mesma idade na época. Escola, e depois, à tarde, algumas vezes aí, tem um colega lá que ele tem uma coleção de carrinhos, desde pré-adolescente. A gente nem comprava carrinho, eu ia para a casa dele. Toda aquela turma, 17, 18, 20 anos de idade. Tinha um colega, hoje ele é pastor, para a glória de Deus, com 20 anos de idade, porque ele é 2 anos a mais do que eu, sei. Ele brincava com a gente, ele fazia as ruazinhas, estrada, fazia a ponte, viaduto, entendeu? E a gente brincava. Aproveitei, tá bom? Em nome de Jesus, aproveitei, para a glória de Deus. Levante as mãos. Ore agradecendo ao Senhor. Pode orar, tenha liberdade para orar, não tenha medo, aleluia. O véu do templo se rasgou e o caminho verdadeiro foi aberto, aleluia, pelo corpo de Jesus Cristo que foi rasgado, o corpo de Jesus Cristo que foi açoitado, fazendo um novo e legítimo caminho que nos leva à eternidade com Ele diante do Pai soberano. Pai, agradecemos ao Senhor pelo culto desta noite, que nos desse a oportunidade de vir emprestar na Tua presença. Nos ajuda a melhorar, Senhor amado, o nosso culto. Nos ajuda cada dia mais a melhorar a nossa maneira, Senhor amado, de nos portar na Tua casa, na Tua presença.
Viemos aqui foi para te adorar, não foi para fazer a nossa vontade, não foi para alimentar o nosso ego, não foi para observar quem veio, quem não veio, quem está, quem não está. Viemos aqui porque o Senhor nos trouxe para te louvar, para te adorar, para que possamos apresentar coletivamente um culto de louvor e de adoração na tua presença, Pai. Te agradecemos por essa forte chuva que caiu sobre a região central de Porto Velho. Muito obrigado, Jesus, por essa chuva. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, e que tudo prossiga ocorrendo bem. Nos livra, nos guarda e nos protege. Abençoa, Senhor amado, as autoridades desta cidade, desde o prefeito até aquele que está lá na liderança do bairro, na associação. Abençoa poderosamente o Senhor, a vice-prefeito, os vereadores, todos os secretários. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Confia um milagre, tua resposta é tua bondade. Recebe o nosso culto, nosso louvor e adoração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado. Venha aqui à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Consagre a cabeça. Em nome de Jesus. Saúde, uma bênção, uma vontade, saúde, em nome de Jesus. E guarda, pessoa